Fala aí, beleza? Nesse vídeo a gente vai construir 3 APIs para deploy de modelo de ML. A primeira usando Python com Pickle, ou seja, o modelo salvo em Pickle e feito deploy usando Python puro. A segunda com o modelo em ONCs, usando Python puro. E a terceira com o modelo também em ONCs, porém usando Go como linguagem para a gente construir o nosso back-end. De forma a gente conseguir monitorar a performance das nossas APIs, a gente vai estar utilizando a latência no P95, a quantidade de requests por minuto que cada API está conseguindo sustentar, o consumo de memória e o uso de CPU. E se você não me conhece, eu sou o Vitor Macedo, seja bem-vindo ao meu canal. E aqui é onde a gente fala bastante sobre tecnologia, MLOps, DevOps e programação em geral. Inclusive, eu estou construindo uma ferramenta que utiliza AI para ajudar a análise de ativos na Bolsa de Valores e eu estou fazendo o building public dessa solução. Então, se você tem interesse nesse assunto, dá uma olhada aqui no meu canal. Bom, para quem não sabe, ONCs é um formato para a gente conseguir representar modelos de machine learning, tanto o machine learning tradicional quanto redes neurais. E ele se define como um conjunto de operadores que faz com que a gente consiga construir modelos de ML e de Deep Learning. A vantagem do ONCs em relação ao famoso Pickle é a interoperabilidade. Então existem alguns runtimes de ONCs que a gente consegue estar utilizando em diversos hardwares. Então, inclusive, quando a gente tem modelos de inteligência artificial embarcados, né, seja no seu celular, seja em qualquer outro tipo de dispositivo de borda, muito provavelmente ele vai estar utilizando o ONCs para estar rodando ali no seu dispositivo. E ele também é bem otimizado dependendo do hardware que ele está rodando. Então, como existe cada runtime, dependendo do hardware que você está rodando, o formato, né, o runtime acaba otimizando a execução do seu modelo para o hardware que você está utilizando. Então, acaba que a gente consegue tirar o maior proveito do hardware dado o modelo que a gente tem. E essa aqui é a documentação do ONCs, então quem tiver mais curiosidade, quiser dar uma olhada aqui, a URL é oncs.ai, a gente consegue ver. Então aqui está a lista de operadores que o ONCs suporta, tá? Então a gente tem AI.oncs, que é mais voltado para redes neurais. A gente tem também o AIOncs.ml, que é voltado para os modelos de ML tradicionais. Beleza, mas o que me motivou a buscar o ONCs como solução, né? A fazer essa comparação? Então, basicamente, tem essa talk do Nubank, no qual a galera de MLOps lá do Nubank comentou um pouco sobre como que eles fazem o deploy. E uma frase que me chamou bastante atenção foi que eles ainda usam Pickle e não conseguem se desvencilhar. E isso me soou um pouco estranho, porque até o momento, né, até eu assistir a talk, para mim era meio que padrão o uso de Pickle para fazer, né, o deploy de ML, né? Ou seja, o cientista de dados termina o fluxo dele, salva o modelo dele no formato Pickle e dali para frente, ou seja, numa esteira automatizada, o profissional de MLOps pegaria aquele Pickle e levaria para produção, né? Seja um modelo online, seja um modelo em batch, seja o que for. Outro fator que acabou me motivando a buscar um pouco mais sobre ONCs é que há um tempo atrás eu estava trabalhando numa empresa junto com uma amiga minha e a gente tinha uma frente de redução de custo. E uma vez que Golang acaba consumindo menos hardware que Python, ela me perguntou na época se não seria possível a gente fazer o deploy das APIs GML que a gente tinha em Go. Na época eu falei que não seria possível, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E aí, dado que o ONCs visa a interoperabilidade, eu pensei, cara, de alguma forma deve dar para a gente fazer o deploy de modelos GML utilizando outras linguagens que não Python. E aí, daí veio a motivação de criar esse benchmark entre essas 3 APIs. Beleza, então para a gente conseguir deployar um modelo de ML, primeiro a gente precisa do modelo de ML. Então eu preparei esse pequeno notebook aqui que faz o treinamento de uma regressão logística usando o Iris Dataset, que é um dataset bem batido, só para a gente ter algo para fazer o deploy, beleza? Então, acho que a gente pode pular aqui toda a parte de pré-processamento do dado. E eu queria chamar a atenção primeiro que eu criei um pipeline. Então, primeiro eu tenho um inputter, eu tenho um normalizador usando o standard scaler e eu tenho um estimador que é a própria regressão logística. Os parâmetros de treinamento, eu usei um Grid Search CV para a gente estar fazendo esse treinamento. Aí, fazendo a avaliação do modelo, a gente chega numa acurácia de 96%. Eu sei que se guiar somente pela acurácia não é a melhor forma da gente mensurar a performance do modelo, porém o foco aqui está no deploy, não necessariamente no resultado do modelo, beleza? Então é realmente só para a gente ter um modelo para fazer o deploy.
E por fim, aqui embaixo a gente está salvando o nosso pico. Então esse aqui vai ser o pico que a gente vai estar usando para fazer o deploy lá na nossa API em Python. Beleza, então agora a gente chega na parte que a gente tem que converter esse modelo para o ONCs, certo? Então tem uma libzinha chamada SKL to ONCs, que a gente consegue estar utilizando para estar convertendo o nosso modelo de scikit-learn direto para ONCs. Então aqui a gente abre o nosso modelo e, como vocês podem ver, ele é um Grid Search CV, né? Ou seja, ele não é nem o Logistic Regression. Então o primeiro passo é a gente criar nosso tensor de input, tá? do ONCs, e ele tem 4 posições de entrada porque a gente tem 4 features de entrada. A gente tem a sepal length, sepal width, petal length e petal width. Então a gente precisa dessas 4 posições, e essas 4 posições, como é um tensor, né, a posição do valor dentro do tensor corresponde à feature. Beleza, então a gente cria o nosso input e a gente faz a conversão do nosso modelo, né? Então eu estou pegando aqui o modelo, que lembrando é um Grid Search CV, eu estou pegando o Best Estimator, ou seja, o que se performou melhor dentro daquele Grid Search CV, e eu estou incluindo ali o input como o initial type, ou seja, o tensor que eu criei ali para ser a entrada do modelo. Então com isso eu consigo salvar o modelo. Então aqui só fazendo um smoke test para ver se o modelo foi convertido direitinho. A gente consegue importar aqui o ONCs Runtime, consegue criar uma seção do ONCs Runtime, né, um RT Inference Session, abrindo o nosso modelo ONCs, e aqui a gente consegue pegar o nome de input. Se você reparar aqui, float input foi exatamente o nome que eu dei para o tensor de entrada, float input. Então, em tese, aqui deu certo, né? Essa parte de colocar o nosso tensor de input. Aí aqui para baixo a gente consegue fazer uma validação. Então aqui a gente consegue preparar o nosso dado para estar fazendo o teste com o modelo ONCs. Então aqui a gente está pegando nossos dados de teste e basicamente fazendo um caching ali para o formato do NumPy para ficar otimizado para o nosso modelo. E aqui eu consigo rodar as predições, então é só rodar um sesh.run, é bem parecido ali com o ponto .predict do scikit, né? A diferença é que é run. Então aqui eu consigo fazer as predições do meu modelo, é muito parecido com o scikit, a diferença é que o scikit ele vai receber, você vai chamar o ponto .predict, aqui é um ponto .run, mas a ideia é basicamente a mesma. E aqui eu consigo printar as predições do meu modelo em ONCs. E aqui embaixo eu estou usando o model .predict só para ver se os valores são os mesmos, né? São iguais. E a gente pode ver que os números são realmente parecidos, eles batem certinho. A única diferença é que o .predict do scikit ele retorna realmente a classe que ele prevê, e no ONCs ele retorna um tensor, um array na verdade, que representa a classe, e ele também retorna um array com as probabilidades, né, de cada classe. Então beleza, então a gente validou nosso modelo em ONCs está fazendo sentido, então agora a gente pode começar a cair na parte de fazer o deploy, né? Construir as APIs para fazer o deploy desse modelo. Uma vez que o nosso modelo ONCs salvo, a gente pode também estar utilizando essa ferramenta, o neutron.app, para poder a gente estar abrindo o nosso modelo ONCs aqui dentro, para poder ver como que ele ficou, né? Ou como foi feita a conversão. Então a gente consegue ver a entrada aqui do float input, que foi o que eu criei. A gente tem o nosso inputter, que veio lá do pipeline do scikit. A gente tem o nosso scaler, que é o normalizador. A gente tem o linear classifier, que nesse caso aqui é a regressão logística. E a gente tem aqui o final, né? Então a gente tem sempre ele faz um cache aqui da predição para ter o output label, ou seja, é a classe que o modelo prevê. A gente tem um normalizador que passa por um zip map, que tem a probabilidade de cada classe, né? Ou seja, então é assim que o modelo agora está funcionando em ONCs, tá? Então esse é o fluxo que segue ali dentro utilizando os operadores do ONCs. Beleza, explicando um pouquinho como vai funcionar o nosso teste de carga, tá? Como vai funcionar o nosso cenário de teste. Então a gente vai ter um teste de carga utilizando o K6 para estar mandando a carga para nossas APIs. A gente vai ter uma API que vai estar utilizando o modelo em Pickle e com deploy em Python. A gente vai estar utilizando a segunda API com o modelo em ONCs, mas também codada em Python API. E a terceira a gente vai ter o modelo em ONCs, porém usando o Golang para estar construindo a API. Essas APIs vão estar empurrando as métricas por um OpenTelemetry Collector, então elas vão ser instrumentadas utilizando o OpenTelemetry. E a gente vai ter um Prometheus fazendo um scraper desse OpenTelemetry Collector. Então, para a gente conseguir coletar as métricas de sistema, tanto o consumo de CPU e memória, a gente vai ter um container do C-Advisor, que o Prometheus também vai fazer esse scrape para poder conseguir deixar esse dado disponível para a gente. E no fim, os dados vão ser
consultados através de um Grafana para a gente conseguir montar nossos dashboards. Bom, esse aqui é o código da nossa API Python com Pico. Então, como eu falei, a gente está utilizando o OpenTelemetry para estar fazendo a instrumentação da nossa aplicação e como framework back-end está sendo utilizado o Fast API. Aqui são algumas configurações de variável de ambiente que eu estou fazendo no início, para poder não ter que ficar rebuildando o projeto. Aqui é o boilerplate do próprio OpenTelemetry, para poder a gente conseguir fazer a instrumentação da aplicação, fazendo somente um mapping, porque como o modelo vai predizer a classe, né, ou seja, é 0, 1 ou 2, eu queria retornar uma string para o usuário, para quem chama a API, na verdade. Então, esse mapping aqui serve para isso. Estou carregando o meu modelo para que ele seja carregado somente uma vez e não a cada requisição. Definindo um endpoint de health aqui só por sanidade mesmo. E aqui eu estou definindo o endpoint da predição em si. Então a gente tem o .predict, né? A gente chama o model .predict, passando as features que são imputadas através desse predict response, que é só um modelo muito simples que tem as nossas features. E eu faço o mapping da predição que o modelo fez e retorno isso como um prediction response, que é bem simples também, né? Só mesmo a string da classe que o modelo previu. Aqui mais um boilerplate do OpenTelemetry, somente fazendo a instrumentação da aplicação. E por fim, levantando a aplicação. Então essa aqui é a nossa API em Onix, então ela é muito similar com a nossa API em Python normal, então não tem nenhuma diferença a nível de OpenTelemetry, a nível de setup da API. As diferenças começam com o carregamento do modelo, então eu estou carregando meu modelo em Onix, usando o Inference Session, e aqui eu estou definindo a minha função de predição, né? Então basicamente o que eu estou fazendo é chamar aqui o sesh.run, assim como eu fiz no notebook, naquele teste de sanidade, passando aqui as features do nosso modelo. Então, como o modelo Onix ele não vai retornar somente a classe, assim como é no modelo do Scikit, o que eu estou fazendo é pegando qual a classe que ele está prevendo, que é a que tem a maior probabilidade, e estou fazendo um mapping da classe que ele previu para o nome da planta que ele prevê, né? que ele acha que é a correta. E aí aqui no nosso endpoint, basicamente eu estou chamando essa função de onxPredict e estou fazendo a instrumentação da nossa aplicação e rodando a aplicação. Então a nossa API em Go ficou um tanto mais verbosa, mas assim como nas APIs em Python eu estou fazendo a instrumentação através do OpenTelemetry. A gente tem aqui o endpoint de health, assim como nas APIs em Python, e eu também tenho o endpoint predict para a gente usar o modelo para a gente fazer a predição. Se a gente entrar dentro do nosso predict, a gente consegue encontrar a função que é executada quando a gente bate lá no /predict. Então eu estou fazendo o decoder do body da requisição e estou chamando o onx.predict, que foi uma função que eu fiz para estar dando a facilitada aqui na hora da gente estar executando o modelo em onx. Então basicamente eu estou criando o tensor de input, estou dando o run na session do onx runtime e eu estou pegando o output do modelo, né? Ou seja, o valor predito dele, a classe que ele prevê, e estou fazendo o mapping exatamente como eu faço na API em Python. Então, tem exatamente o mesmo comportamento, exatamente as mesmas etapas para a gente estar fazendo uma comparação justa entre um e outro. Então, a gente chega no nosso teste de carga e para atingir, né, para executar esse teste de carga, eu estou usando o K6 e é assim que a gente configura um teste de carga do K6. Então, basicamente, eu tenho aqui os meus cenários, no caso eu só tenho um. Eu estou usando o executor de Ramp Arrival Rate, exatamente para a gente conseguir ir aumentando a nossa carga à medida que passa o tempo. Então, eu estou começando com um rate de 100 requisições, só para dar um warm-up lá, e a minha unidade de tempo é de 1 minuto. Estou pré-alocando 50 usuários virtuais e estou colocando um máximo de 10 mil usuários virtuais. Então, os nossos estágios, né? Então, é aqui que o nosso teste começa de fato. A gente vai ter uma duração de 2 minutos para essa etapa, enviando 4 mil requisições por minuto. A gente vai ter mais 2 minutos enviando 8 mil requisições por minuto. E, por fim, a gente vai ter mais 2 minutos enviando 16 mil requisições por minuto. E a gente vai ter um start time aí de 2 minutos, ou seja, ele não vai fazer nada durante 2 minutos e aí sim o teste vai começar. Então essa função aqui define o que vai estar sendo executado no nosso teste de fato. Então para cada API que eu vou subir, né? Então eu tenho uma API subindo no localhost 5001, outra no 5002 e uma terceira no 5003. Então, para cada uma das APIs eu vou estar enviando um JSON, né? Então eu vou estar buscando um valor aleatório entre o menor e o maior valor da minha base de treinamento para cada uma das features. Então eu estou pegando aqui o menor valor de Sapon Length
é 4.3 e o maior é 7.9, então estou pegando o valor randômico nesse intervalo e eu estou fazendo a mesma coisa para cada uma das nossas features. E aí, uma vez que eu faço isso, eu faço uma requisição do tipo post em cada uma das minhas APIs. Então, a cada iteração aqui do nosso teste de carga, eu estou mandando uma requisição para cada API. Beleza, por fim, mas não menos importante, mas muito inspirado na rinha de back-end, eu limitei o recurso das APIs exatamente à mesma quantidade. Então, eu tenho meio CPU e 128 MB de memória para cada API. Então, aqui eu tenho a API Python Pickle, aqui embaixo eu tenho a API Python Onks e mais aqui embaixo eu tenho a API Python Go, beleza? E aqui embaixo eu tenho as configurações de observabilidade, então estou subindo um Grafana Tempo, estou subindo o Grafana, estou subindo o OpenTelemetry Collector e o Prometheus e o cAdvisor, como eu comentei anteriormente ali quando eu mostrei o diagrama. Beleza, agora então vamos analisar aqui o resultado do nosso teste de carga. Então a gente consegue ver que a API em Python Pickle acabou sendo a mais gulosa, né? Ou seja, a que mais consumiu memória, chegando aqui até a 99,9% do uso de memória. E ela ficou assim basicamente o tempo inteiro, então desde o início até o final, ou seja, consumindo aqueles 128 MB de memória que a gente deu para elas. E assim como CPU, né? Então chegou até um pico de 75,6% de uso de CPU. E se isso não bastasse, foi a que melhor performou na latência, né? Ou seja, foi a que mais demorou para responder ali no P95, conforme a carga aumentava. Outro ponto também é a quantidade de requisição que ela aguentou. Então, se a gente separar aqui a nossa API em Python Pickle com a Python Onks, a gente tem que ela performou um pouco pior, né? Ou seja, sempre um pouquinho abaixo da API Onks com Python Onks. E se a gente for comparar com a API em Go, ela acabou ficando muito mais próxima da API Python em Go. Isso é um dado interessante. Então, se a gente olhar agora para a nossa API em Python Onks, a gente consegue ver que ela performou muito melhor aqui no P95 em comparação com a API Python Pickle. Ficou bem próxima ali da API em Go também. A nível de carga, ela conseguiu chegar relativamente próxima ali da API em Go também. Na verdade, até superou, né? Isso aqui para mim foi uma surpresa bem grande. Conseguiu superar não em muita coisa, né? Umas 10 requisições por minuto a mais ali no pico, mas isso aqui foi um dado bem interessante. E ela ficou no meio do caminho quando a gente olha para os recursos computacionais, né? Então, a API Python Onks chegou ali a 69,5% do consumo de memória e 41,5% do consumo de CPU. Se a gente olha para a latência no P95, a API Python Onks e a API Go Onks, parece que elas têm uma discrepância muito grande, mas, na verdade, a gente tem uma diferença somente na terceira casa decimal. Então, a latência aqui da API Onks subiu para 4,79 milissegundos, enquanto a API Go Onks ficou ali estável em 4,75 milissegundos. Beleza, a gente tem agora para fechar a nossa API em Go Onks, que manteve a latência muito estável, ou seja, não saiu desses 4,75 milissegundos. Com relação à carga que ela aguentou, foi um pouco abaixo da API em Python Onks, porém não muito, o que é bem de boas, assim, eu não vejo como um decréscimo tão grande assim de performance, por mais que seja algo curioso. E foi a que mais economizou recursos, daqui já era bem esperado por mim, só utilizou somente 42,4% da memória que a gente entregou, daqueles 128 MB no máximo, e CPU utilizou somente 11%, 11,1%, ou seja, foi a API que menos utilizou recurso e mais deu conta da carga. Se você quiser ver com um pouco mais de detalhe como que eu fiz esse estudo, como que eu codei tudo, se quiser ter acesso ao código fonte, dá uma olhada aqui embaixo, tem o link para o meu blog, vitormacedo.dev. Você pode entrar lá, esse artigo está lá, todo o código está aberto, está no GitHub, então fiquem à vontade. Bom, a gente conseguiu observar então que a API em Go performou melhor do que as APIs em Python, acho que não era surpresa para ninguém. Mas quais são as aplicações práticas disso? Basicamente, a gente viu que não é tão complexo assim a gente conseguir estar fazendo o deploy de um modelo Onks em Go, pelo menos essa regressão logística. Pode ser que alguns outros modelos sejam mais complexos, precisem de um tuning ali bem mais fino do que o que eu fiz, porém não dá para negar que o ganho em recurso computacional é gritante, né? Então, enquanto a API em Python Pickle utilizou ali 75% do que a gente entregou de CPU e 99% da memória, a API em Go utilizou uma fração disso, né? Ou seja, quando a gente começa a colocar em perspectiva de carga grande eu quero dizer 15 mil, 20 mil, 30 mil ou mais requisições por minuto,
isso se traduz em um custo muito grande. Ou seja, se a gente está usando só uma fração do recurso que uma outra API está utilizando, isso quer dizer que a gente vai precisar de menos máquina, a gente vai precisar de menos infraestrutura e, consequentemente, a conta do provedor de nuvem vai ser bem mais baixa. E acaba que isso, às vezes, pode ser um divisor de águas para uma empresa de médio porte ou até mesmo de grande porte. Então, escolher a tecnologia, escolher a forma de fazer o deploy, muitas vezes pode significar a viabilidade econômica daquele projeto. Então, fica aí a dica, testem ONCs, eu acho que vale muito a pena. É claro que não é para todo caso, muitas vezes um pico resolve, principalmente se for um modelo em batch ou um modelo que não tem tanta carga assim, então não valeria a pena o esforço de desenvolvimento e conversão para ONCs somente para você conseguir ter esse ganho de performance, sendo que você vai gastar mais em horas de trabalho do que em custo de máquina. Então, fica a dica, se você já usou ONCs, se você usa ONCs diariamente, deixa aqui embaixo. Eu nunca vi ninguém usando, então seria interessante trocar ideia com alguém que já esteja usando, já faça isso. E é isso aí, valeu!